Olá, crianças, bom dia. Meus amores, agora nós damos continuidade à nossa segunda videoaula de hoje, que é sobre degradação, né, preservação. Nas palavrinhas comuns, né, no nosso dia a dia. Isso lá no nosso livrinho de geografia. Então, vamos lá. Iniciando com a degradação, né? Nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, né, gente, só habitavam aqui os índios. E tudo era muito natural, tudo era muita floresta, os animais tinham seu habitat, a terra não era tão destruída quanto é hoje, com relação ao corte de árvore, queimada de árvore, não. Porque nós sabemos que os nativos, né, os primeiros habitantes do Brasil, os índios, eles retiravam da natureza apenas o que eles necessitavam para sobreviver, não é isso? Para construir suas moradias, seus instrumentos de trabalho. Coletavam os frutos diretamente da natureza, levavam lá para sua oca, se alimentavam, tá certo? Então, os portugueses, quando chegaram aqui, começaram a derrubar as nossas florestas, as nossas matas, tá certo? E aí começaram a levar, né, as riquezas para Portugal, tá certo? Começaram a levar. A vegetação começou a sofrer muito com isso, né? Porque a vegetação é muito importante para os seres vivos, é muito importante para o solo, né? Só que com a derrubada dessas árvores, os animais perdem o seu habitat, porque eles têm que sair dali e se mudarem para outro lugar, não é verdade? Torna a temperatura com isso, com a queimada, o corte da árvore, como você pode estar vendo nessa imagem, o aumento da temperatura, né? Traz problemas climáticos. O solo vai se tornar o quê? O homem desmata a floresta, o solo vai trazer erosão, não é isso, gente? Então, os animais deixam de existir, muitos animais morrem, muitos animais têm que se deslocar de um lugar para o outro. E o solo, né, gente, que vai sofrer muito com a erosão, porque é a raiz das plantas que fazem com que a terra nela fique mais firme, né? Então, vai trazer muita erosão. Sem contar também, né, que a questão das chuvas, nós sabemos que já ajudam. Né? Então, o início, né, da formação, né, tudo era muito natural, a formação do mundo, aqui do nosso Brasil em 1500, tudo era muito belo, era uma floresta mais o que? Natural. Hoje nós sabemos que tudo é o que? É uma paisagem o que? Modificada pelo homem, sofreu muito a interferência, a ação, a intervenção do homem. Por quê? Porque foi a partir do aumento da população, tem-se a necessidade também de construção de novas moradias, de novas cidades, não é verdade? Então, a degradação. Aqui, meus amores, como eu disse, né, os portugueses acabaram muito, principalmente aqui nessa parte do litoral, por onde eles chegaram aqui no nosso Brasil para colonizar, a Mata Atlântica, a floresta que tinha o pau-brasil, né, em grande quantidade. Então, você pode estar observando em 1500, a Mata Atlântica, né, uma mata que tinha uma grande quantidade de vegetais, né, de flora, e também de fauna, que é a criação de animais, diversas espécies de animais, né, que foram também extintas, que deixaram de existir por conta disso, porque a Mata Atlântica foi quase toda destruída. Aqui embaixo você pode estar vendo, em 2018, a Mata Atlântica foi quase toda destruída, levada para Portugal, tá certo? Então, crianças, nós temos aí, como você tá vendo, né, você tá visualizando aí, a diferença em 1500, tanto que tinha de Mata Atlântica, e atualmente, né, podemos dizer que foi no ano de 2018, aí embaixo, Mata Atlântica, nós temos apenas 5%. Quase toda foi destruída, né, pelos portugueses quando nós éramos colônia de Portugal. Por isso que hoje, né, nós temos muitas espécies de vegetais, de plantas que foram extintas ou outras que estão ameaçadas de extinção. Da mesma forma também os animais, muitos animais foram extintos e muitos animais estão em processo de extinção, estão ameaçados de extinção. É devido a isso aí, é devido o homem acabar com o habitat dele, né? Destruir o habitat, que no caso é a floresta. Aí agora aqui nós temos a poluição causada pelas indústrias. Nós sabemos que quando transformamos a matéria-prima, né, que vem, por exemplo, a madeira, matéria-prima, em um produto industrializado, em uma mesa, em uma cadeira, em um guarda-roupa, em uma cama, muitas das vezes há liberação de gases que prejudicam os seres vivos, né, e poluem o meio ambiente. Nós sabemos que isso é óbvio, né?
E para diminuir esses prejuízos causados ao meio ambiente, é importante que sejam usados filtros de gás, né, nas chaminés das fábricas e das indústrias, como você está vendo aí na imagem abaixo. Também acontece que algumas indústrias, elas despejam águas usadas no processo de transformação dos produtos nas águas dos rios, que é a segunda imagem que você pode estar vendo, certo? Só que é uma forma errada. Hoje já há uma fiscalização maior que vai o quê? Punir, né, essas indústrias. Porque antes de ser jogado esses restos, esses resíduos de produtos químicos nas águas dos rios, ele deve passar, gente, por um tratamento para retirar, certo? Esse produto químico, para que ele não seja lançado na água. E as indústrias também, elas produzem muito lixo, como você está vendo aí. Então, a poluição do ar, que vai trazer problemas respiratórios para nós, para a população, a partir da queima, né, nas indústrias aí. E a poluição das águas, porque nós bebemos a água, né? E os agrotóxicos que são jogados nas águas, né? Porque são colocados nas plantações, e aí quando chove, né, o que acontece? Essa água, ela vai escorrer e vai lá para o rio, de lá, de onde a gente vai pegar água para beber. Por isso que diz que a gente vai ficar o quê? Contaminado também. Outro problema de contaminação das águas do rio é o uso de mercúrio, certo, gente? Que é uma substância que é usada pelos garimpeiros, as pessoas que vão trabalhar cavando, procurando ouro nos rios, certo? Eles colocam mercúrio para separar o ouro das pedras, tá certo? Isso aí polui muito, é muito prejudicial ao nosso organismo. Então, nas grandes cidades, as pessoas irresponsavelmente, elas jogam os lixos nas margens, né? Quer dizer, na beira do rio, né? E nem se dão conta de que ela bebe aquela água ali, né? Então, isso aí, aquele acúmulo de lixo, vai acumular insetos, vai poluir a água, vai poluir aquele solo ali, a margenzinha do rio, tá certo? Então, é muita ignorância e isso acontece muito, tá certo? Então, quando as águas dos rios estão sujas, poluídas ou contaminadas, não se pode utilizar. Nós não podemos utilizar para beber, para tomar banho, para nada, tá certo? E com isso nós sabemos também, gente, que os peixes vão morrer, porque eles vão estar o quê? Em uma água contaminada. Então eles vão morrer, então nós vamos perder a água, imaginem, nós vamos perder a água, que a água é um recurso natural indispensável na nossa vida. Nós vamos perder a água e vamos perder também os animais aquáticos, no caso os peixes que vivem lá naquela água, porque eles não vão resistir à poluição, certo? Eles vão ficar também sem oxigênio e vão morrer. E dependendo quando a água é em grande quantidade, né? O que acontece? Eles podem não morrer logo, mas eles ficam envenenados. E aí o que acontece? As pessoas vão lá, pescam peixe, trazem um peixe para vender. E nós, restante da população que não sabemos, vamos lá e compramos aquele peixe que também estava já poluído, que estava também envenenado, que vem de uma água poluída e contaminada. E aí é por isso que nós também iremos contrair doenças, iremos ficar doentes, tá certo, gente? Então, por isso é importante essa conscientização nossa de colocar o lixo nos locais corretos. Não jogar à margem de rios, à beira de rios, tá certo? É errado. Da mesma forma também não é correto a gente queimar o lixo no final do nosso quintal, porque vai poluir do jeito dessa primeira imagem aí, né? Vai eliminar muitos gases poluentes que vão trazer problemas respiratórios a nós e a nossos vizinhos. Então é muito importante essa conscientização. Aqui nós temos a poluição do ar também, gente, pelos veículos, pelos automóveis, né? Olha aí da forma que você tá vendo, né? Quanto mais veículos e máquinas movidas a combustão de gasolina, diesel e outros combustíveis fósseis estiverem em atividade, mais danos vão causar à atmosfera, como você tá vendo aí. Depois o lixo. O lixo, ele é tudo aquilo que não queremos e é descartado, né? Então, a todo momento, a gente tá descartando as coisas nas nossas casas. Embalagem de salgados, meu Deus, embalagem de sabonete, tudo. Embalagem de shampoo, de sabão, toda hora a gente tá produzindo lixo. Quando a gente vai fazer uma comida da mesma forma, casca, semente, tudo, a gente vai colocando lá no lixo. Então, gente, o lixo, ele pode ser um lixo orgânico, que são os restos de comida, cascas de banana, de lá, tudo
tudo que for resto de comida é um lixo orgânico. E o lixo inorgânico é tudo que não é relacionado à comida, é papel, é plástico, madeira, esses restantes do lixo que são um lixo inorgânico, tá certo? Metal. Então, muitas vezes podemos reaproveitar o lixo, mas a gente não quer fazer isso, né? O lixo orgânico, por exemplo, o orgânico, que é o resto de alimento, ele pode ser usado como adubo para as plantas. E é o melhor adubo, mais saudável, né? Para as plantas. Quando a gente fala plantas, as plantas de ornamentação da nossa casa, do nosso jardim, como também para os canteiros, viu, gente? Para ter cebola, coentro, tomate, certo? E o adubo orgânico. Para isso, devem ser compostos apenas por matéria orgânica, né? Como a tia está falando, restante de alimentos. E o lixo inorgânico, ele pode ser reaproveitado, como é o caso de latas de papel, né? Nós sabemos que nas cidades grandes como São Paulo, por exemplo, as pessoas, principalmente lata e papelão. Algumas famílias, elas têm a renda da coleta de papelão e de latas. E aí eles vão vender na indústria para ser reaproveitado, reciclado, tá certo, gente? Aqui nós temos agora sobre a preservação, que até então a gente estava vendo só a degradação, a destruição do meio ambiente por nós, seres humanos. Agora nós temos a preservação. O homem antigo, nós sabemos que ele vivia em um ambiente simples, né? Porque ele retirava só o que ele necessitava, não tinha estrada ainda, não tinha prédios. A tecnologia na comunicação, como tem hoje, o meio de transporte, como nós vimos lá em história, eram as mulas, os bois, né? E hoje não, são os veículos que vão também poluir. Então, a vegetação densa dessas florestas, aos poucos, foram sendo destruídas, como você está vendo na primeira imagem, por máquinas, por tratores, para a construção dessas cidades aí, como você está vendo na segunda imagem, né? Aos poucos, os vegetais, eles são muito importantes para nós, só que o homem foi destruindo de uma forma exagerada, também porque a população foi crescendo de uma forma muito exagerada, né? Grande. Quando destruímos a vegetação, aumentamos as chances dos problemas ambientais, como você está vendo nessas duas imagens abaixo. Quando a gente tira a cobertura vegetal, vai ocasionar o quê? A erosão. A forma como vocês estão vendo as imagens aí abaixo, tá certo? Então, os vegetais, nós sabemos que eles são muito importantes na nossa vida. Os vegetais, as plantas, porque eles fornecem alimento, né? O vegetal a gente vai tirar tudo que a gente precisa, os legumes, verduras, frutas, que são uma delícia. A partir daí a gente faz suco, faz doce. O ar que nós respiramos, né? Porque vem das plantas. A copa das árvores, por exemplo, elas dão sombra pra gente, aquele ar mais frio, né? Mais gostoso, tá certo? E as raízes, nós sabemos, como a tia disse pra vocês, as raízes são elas que seguram o solo, evitando o deslizamento de terras, né? Principalmente em encostas e inclinações. Morros, por exemplo. Nesse período agora que vai iniciar, no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vê muito deslizamento de terra, muitas pessoas que perdem suas famílias, que perdem suas residências. Por quê? Porque elas moram lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, nessas cidades grandes, vão daqui à procura de emprego, quando chega lá vão morar em bairros, em favelas bem distantes, em cima de morros, constrói casinhas de tábua. Às vezes é uma casinha construída de taipa também. Então, como aquele morro foi tirado toda aquela cobertura vegetal, quando vier a chuva vai ter esse deslizamento, o morro vai se desmoronar. E aí vai acabar com tudo. Na grande maioria das vezes as pessoas também perdem até suas vidas, né? Então, nós temos aí, a vegetação é muito importante na nossa vida. E as atividades da pecuária e da agricultura também prejudicam o meio ambiente, como nós sabemos, né, gente? A agricultura aqui é o quê? O plantio, o cultivo da terra. Porque para plantar tem que derrubar a árvore, queimar, depois vai plantar, usar máquinas, tratores para tirar toda aquela cobertura vegetal. E a pecuária, que é a criação de animais, né? A reprodução. Vai ter que cercar, vai plantar capim, vai tirar essa mata alta para que o animal possa se alimentar. Então, devemos preservar, gente, o meio ambiente, tá certo? A preservação, ela traz benefícios tanto para nós, seres humanos, como também para a natureza. Existem áreas de preservação ambiental onde é proibida qualquer atividade humana. Quer dizer, o homem não pode mais interferir. Existem áreas em que é permitida a ocupação, como é o caso das comunidades indígenas e quilombolas, certo?
Dicas de preservação ambiental. O que é que a gente deve fazer para preservar, cuidar do meio ambiente? Economizar água, economizar energia elétrica, porque nós sabemos que a energia elétrica também ela precisa de água para ser gerada, né? Zelar pela preservação local, evitar ficar fazendo queimada, derrubada de árvores sem necessidades, né? E plantar árvores, tá certo, gente? Então, a preservação da natureza depende de nós. E é muito importante que nós que a gente colabore também, né? Preservar o meio ambiente. Então, meus amores, esse conteúdinho a gente encontra lá no nosso livrinho, né, de geografia, onde você pode estar lendo, né, relendo novamente. Esse conteúdo você encontra lá na página, a degradação é na página 133 a 136. Em seguida, faça atividade, só é 2 páginas bem simples, 137 e 138. E esse aqui de preservação, ele tem lá na página 139 e 140. E em seguida, você faça a atividadezinha na página 141 a 144. São atividades bem simples, que é mais a sua opinião sobre a questão de preservação e degradação. Conteúdo bem simples, bem real, da nossa atualidade.